Olá, meus amigos. Uma vez mais nos encontramos aqui no alto do espigão da Avenida Paulista para o nosso programa Conversando com São Paulo. Este programa é produzido pela JBO Assessoria, Treinamento e Marketing, uma empresa que desde 1984 vem desenvolvendo atividades nesta área de treinamento, de orientação, de marketing, e tem o apoio cultural do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. E o nome diz tudo, preparando profissionais para o exercício de atividades, até mesmo atividades complementares. É o caso de perito judicial, leiloeiro e outros tantos cursos. Conta também com o apoio da nossa querida Sociedade Amigos da Cidade, desde 1934, defendendo os símbolos, as tradições, o patrimônio cultural da nossa querida cidade de São Paulo. E tem o apoio institucional do CAESP, que é o Conselho Arbitral do Estado de São Paulo. Um conselho que atua exatamente nessa esfera do judiciário em que as ações deixam de carregar o judiciário e passam a ser resolvidas por arbitragem, por conciliação, num esquema muito mais racional, muito mais prático. CAESP, Conselho Arbitral do Estado de São Paulo. Hoje nós falaremos sobre um assunto de bastante importância para a cidade, para o Estado e para o Brasil. E para isso mandamos aquele nosso abraço para os queridos amigos que sempre nos acompanham. Marcelo Taca, lá em Presidente Venceslau, com certeza está sintonizado. O nosso querido colega e amigo Bento Pucci Neto, que atua na advocacia em Sorocaba e região e acompanha cada programa nosso, e outros tantos amigos que estão no nosso programa a cada semana. São Paulo. Não seria o caso de São Paulo ter um museu de aeronáutica e espaço? Vocês já pensaram o que isso significaria para as nossas crianças, para os nossos estudantes? Já pensaram nas peças do arquivo que mostraria muita coisa da nossa aviação, como alguma coisa lá da área de Santos Dumont, como o avião Jaú, como outras peças de um arquivo rico e importante que esteve outrora aqui no Ibirapuera, onde atualmente está a OCA, e que era o Museu de Aeronáutica de São Paulo? Não é intrigante esse assunto? Onde está o acervo? Onde está o patrimônio histórico do Museu de Aeronáutica de São Paulo? Por onde andam os aviões que pertencem a esse acervo? Quem vai falar sobre isso é uma pessoa que detém muito conhecimento sobre o assunto. Primeiro, porque ele é o presidente do Conselho Curador da Fundação Santos Dumont. Segundo, porque ele dedicou sua vida à aviação, à Força Aérea. Ele foi comandante do nosso 4º Comando Aéreo Regional. Eu estou falando do meu amigo Major Brigadeiro do Ar, Paulo Roberto Pertuzzi, que está aqui conosco. Boa tarde, Pertuzzi. Como está? Boa tarde, JB. Um grande prazer estar aqui com você nessa tarde. Obrigado. Prazer é meu e recebê-lo no nosso Conversando com São Paulo. É uma conversa informal. Eu não tenho nem script, porque é conversa. É como se você estivesse na sala de minha casa, me honrando com sua visita. E o nosso programa tem sempre um foco de pessoa, ou seja, a valorização do ser humano, o conhecimento do ser humano. Então nós começamos sempre pedindo que a pessoa fale de si como ser humano,
Ou seja, antes de falarmos do Brigadeiro Pertuzzi, antes de falarmos do presidente Paulo Roberto Pertuzzi, nós queremos falar do Paulo Roberto Pessoa. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade que você me dá, João Batista, de estar aqui, podendo falar pouquinho da pessoa, porque o mais importante é falarmos das instituições, e será um prazer muito grande falar da nossa querida Força Aérea Brasileira, da Fundação Santos Dumont, da qual você também é um ilustre integrante, como vice-presidente do Conselho de Curadores, e da ideia de dotar novamente a nossa querida cidade de um museu de aeronáutica e espaço. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande. Tentando responder a sua pergunta, eu nasci aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Ipiranga. Olha só. Próximo aqui, né? Histórico bairro do Ipiranga. Histórico bairro do Ipiranga, quase às margens do Riacho Ipiranga. E em 1953, com 10 anos de idade... 1953? 53. Foi quando você nasceu? Quando eu nasci. Olha, eu já estava na Força Aérea. Você já estava? Poxa, não fazia nem ideia. Achei que nós fôssemos quase contemporâneos da Força Aérea. Mais para frente eu entrei, estava planejando. Planejando entrar. Em 56 eu entrei. Em 1956. Você estava com 3 aninhos. Estava com 3 aninhos. Ainda não sabia o que era a Força Aérea Brasileira, embora já fosse atraído, né, como qualquer criança, sim, pelos aviões que passam e despertam praticamente em todo o mundo esse sentimento, né, de expansão, de liberdade, de novidade, né? Então, desde pequeno, esse nosso ideal acho que foi comum, né, de pensar na Força Aérea Brasileira. Mas eu lembro essa data dos 10 anos de idade, depois de 1963, porque foi quando meu pai era uma pessoa, ele foi professor do Senai, já falecido, e ele tinha essa percepção da importância da educação, da cultura, do conhecimento como instrumento, então, de formação da juventude e de uma sociedade. Ele tinha e sempre foi muito dedicado a este mistério. Com 10 anos de idade, ele me levou a conhecer, no Ibirapuera, na Oca, o então Museu de Aeronáutica de São Paulo, que coisa, que havia sido fundado, inaugurado alguns anos antes ali pela Fundação Santos Dumont. Exatamente. E foi um encanto para mim, um garoto, ver aqueles aviões todos, o Jaú, que você mencionou, que era o que mais se destacava, aquele avião enorme, todo vermelho, diferente, né? Hidroavião, e vários outros que eu lembro perfeitamente, entre eles, depois, para mim, muito significativo, o avião que a Força Aérea Brasileira usou nos céus da Itália, o saudoso P-47, e inúmeros outros, relíquias, bens de Santos Dumont, de outros pioneiros da aviação, estavam lá muito bem expostos à visitação, e um museu extremamente visitado. Talvez tenha sido esse o ponto de partida que me despertou realmente a vocação para a carreira aeronáutica. Muito interessante. Essas primeiras imagens que estão até hoje na minha mente, daqueles aviões, daqueles objetos, daquele ambiente. Aquele, né? Mundo extraordinário. Aquele mundo que exalava aeronáutica, exalava espaço, o desconhecido, né? Isso realmente mexeu, como tenho a certeza que tocou também inúmeras outras pessoas que por lá passavam, e aqueles que puderam ter essa vocação ali despertada, puderam seguir carreira, motivados muito por aquilo que viu nesse museu. Eu comecei logo falando do museu, nessa época, 1963, porque voltaremos depois um pouquinho mais à frente, naturalmente falar da nossa querida fundação e novamente o tema. Só para registrar, em 1963, eu era controlador de voo aqui no aeroporto de Congonhas. Puxa, já estava aí desenvolvendo a atividade de controle de tráfego aéreo. Já era o responsável pela segurança do espaço aéreo aqui na nossa cidade. Um trabalho maravilhoso que você fez e que é muito reconhecido, né, no mundo todo,
o controle do espaço aéreo feito pela Força Aérea Brasileira, e você então... Estava lá. Estava lá. Com o radar ASR-13. Puxa, esse é todo valvulado. Exatamente, uma tela pequena, um scope pequeno, em que tínhamos dificuldade de distinguir o alvo móvel do alvo fixo. Tínhamos grande dificuldade porque era um grãozinho de arroz que se movia e havia os obstáculos que também apareciam em branco, então ficava meio complicado. Hoje, você conhece os sistemas, hoje com a informática, com a tecnologia como está, é muito mais fácil ter esse controle todo automatizado. Sim. Mas na sua época, eu imagino que deve ter exigia muita atenção, né? Bastante atenção, uma concentração o tempo todo. Porque a responsabilidade nas suas mãos e daqueles outros que estavam lá era imensa. Meus colegas, meus mestres, grandes companheiros. Aliás, nós mantemos ainda hoje um contato permanente, tanto na internet, turma do SPV, como uma vez por mês temos o almoço da turma do SPV. E alguns estão assistindo a essa entrevista, porque eu informei que você estaria aqui conosco. E alguns estão assistindo. O Herédia com certeza está assistindo, Cris Colo deve estar assistindo também, porque esses acompanham tudo. O EDA deve estar assistindo, são grandes controladores de voo. Foram e continuam sendo, porque às vezes por a diversão eles acompanham voos. E o país, né, o Brasil, deve muito ao trabalho dedicado desses controladores e de todo o sistema de controle do espaço aéreo que está a cargo da nossa Força Aérea Brasileira, né? É uma estrutura, podemos dizer, única no mundo, que presta esse serviço tanto de controlar as aeronaves civis, como fazer a defesa do nosso espaço aéreo. Trabalho maravilhoso, vocês todos estão de parabéns. Muito obrigado, obrigado. Então, você estava falando dessa sua forma de conhecer a Força Aérea. E eu estava lembrando aqui de um amigo que você conhece, e que teve uma história um pouquinho diferente no relacionamento com a aviação. Ele, garoto, via os motoristas da Cometa com aquele uniforme bonito, aquela camisa branca, gravata preta, cap, e ele sonhava em ser motorista da Cometa. Acabou sendo piloto e foi nosso comandante do 4º Comando Aéreo Regional, a quem você sucedeu. Brigadeiro Cher. Puxa, um grande amigo. Grande pessoa, grande pessoa, que hoje está no Rio de Janeiro, no Instituto Histórico e Cultural da Aeronáutica. Ele faz parte do Instituto, está lá também com essa lida, com essa labuta, para manter, para preservar os nossos valores, a nossa história. É muito importante o trabalho do Cher. Bom, você falou então dessa sua experiência, desse seu conhecimento. Aí você ingressou na Força Aérea. Um outro amigo que me falou também da maneira como ele ingressou na Força Aérea, que era lá do interior do Rio Grande do Norte e tomou conhecimento através de um folheto, um curso. Ele e um amigo resolveram se preparar, estava estudando bastante para prestar exame, tinha dificuldade em matemática. Aí um amigo que era professor de matemática se dispôs a ajudá-lo e ele prestou o concurso e passou. Se não me engano, ele que sucedeu você. Você foi... Não, ele foi anterior ao Cher. Anterior ao Cher foi o Azevedo. Brigadeiro Azevedo. Brigadeiro Azevedo. Luiz Eduardo de Moura Azevedo. Exatamente. O Azevedo teve essa história também diferente de contato com a Força Aérea Brasileira. Lá no interior do Rio Grande do Norte, viu aquele folheto, achou interessante, motivou-se para ingressar na Força Aérea Brasileira e se tornou também nosso comandante aqui e também chefe do Estado-Maior da Força Aérea, não é isso? Isso, é verdade. Exatamente. Grande amigo Azevedo. Bem, agora eu quero que você fale, então, de como foi a sua experiência como piloto a jovens que estão assistindo ao nosso programa. E todos eles se empolgam. Imagine você falar da sua experiência como aviador da Força Aérea Brasileira. Depois eu quero que você fale alguma coisinha como comandante do 4º Comando Aéreo Regional. Pois não. Se você permite, eu voltaria um pouquinho ainda, já que você mencionou, a palavra é sua. Já que você mencionou, para dizer até do ingresso na Força Aérea Brasileira. Você mencionou seu trabalho em Congonhas, como controlador de voo. E possivelmente estivemos, sem saber, muito próximos
porque eu era um daqueles paulistas que se divertia, né, vendo os aviões ali, naquela sacada ali. Na praia de Paulistano. Na praia de Paulistano, ali no aeroporto de Congonhas, também nessa faixa dos 11, 12, 13 anos de idade. Tem uma passagem interessante. Houve um circo em São Paulo, que ele foi erguido ali, eu não lembro se era Orlando Orfeu, talvez antes do Orlando Orfeu ainda, nessa época, década de 60, ele foi erguido ali onde a TV Record era, ali na Miruna, por ali próximo a Congonhas. E eu nunca tinha ido a um circo antes, e meu pai foi me levar um dia a esse circo, e chegamos lá, não havia mais ingresso, a lotação estava esgotada. E a criança, enfim, com aquela empolgação, e foi aquela decepção para mim. Naquele dia, pelo menos, nós não poderíamos ir ao circo. E para me consolar, meu pai então me levou, vamos ver os aviões no aeroporto de Congonhas. E acabei, isso, um prêmio de consolação. E a partir daí passei a ser um frequentador assíduo lá daquela sacada. Que coisa interessante. Como a vida é. E cada um tem uma forma de ingressar numa determinada área, de uma determinada atividade. Mas todas são bastante interessantes. É o caso do Cher, o seu caso e de tantos outros que ingressaram assim por uma razão diferente, mas todas elas muito interessantes. E nós chamávamos aquele passeio onde as pessoas se colocavam para ver os aviões decolarem e pousarem, de Prainha de Paulistano. E alguns colegas controladores de voo trabalhavam a semana toda controlando o voo. No dia de folga, eles iam lá para assistir. Por quê? Porque todos nós, incluo os aviadores, todos nós ingressamos na Força Aérea por paixão, por idealismo. Então nós amávamos aquilo que fazíamos. Era alguma coisa que dava satisfação ao nosso ser íntimo. E esses colegas ficavam lá durante a semana trabalhando e no dia de folga visitando. Nós estamos apresentando o nosso programa Conversando com São Paulo. São 2 blocos, mas a conversa vai se soltando de maneira tão gostosa, tão automática, que nós quase não percebemos. Está faltando quase um minutinho para nós encerrarmos o primeiro bloco, mas eu gostaria que você completasse essa sua experiência de adolescente em relação à Força Aérea. JB, isso que você falou, eu acho muito importante desse amor, dessa paixão pela Força, porque eu vou contar uma coisa interessante que talvez hoje seja difícil, não das pessoas acreditarem, mas das pessoas entenderem. Eu ingressei num cursinho preparatório, o exame de seleção sempre foi muito difícil para entrar na aeronáutica, e ingressei num curso preparatório em que éramos quase 40 garotos nessa sala dela, 38 aspirantes a um dia serem aviadores da Força Aérea Brasileira. Depois eu me dei conta, nós passamos o ano todo e nós não sabíamos quanto ganhava um militar, um oficial aviador da aeronáutica. Ninguém, porque não era o foco nesse momento, o salário, era a paixão por ingressar à Força Aérea. Isso é interessante, talvez hoje o enfoque não seja tão, digamos assim, tão puro como nós vivemos nessa época, porque precisamos resgatar isso. Precisamos sim, precisamos de pessoas com ideal. E eu tenho dito que é muito mais importante o idealista do que aquele que combate no dia a dia. Porque o combate, mesmo daquele que é um mártir, é alguma coisa que dura um tempo e passa, mesmo o martírio. Agora, o idealismo é alguma coisa para sempre. Cada dia nós renovamos o nosso ideal. E isto exige realmente que tenhamos o coração colocado naquilo que fazemos. Nós estamos terminando o primeiro bloco do nosso Conversando com São Paulo de hoje, com a presença honrosa do Major Brigadeiro do Ar, Paulo Roberto Pertuzzi. Logo depois do intervalo, prosseguiremos. Até já.